Atos 11, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele, os olhos vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estava 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo a eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar? Santo e majestoso Deus, Tu és soberano. Tu nos chama a pregar a Tua palavra. Tu nos é bondoso. Tu faz ouvir Tua palavra e faz ela vivificar dentro daqueles Teus eleitos. Coração arde, Senhor, e não há como não respondê-la, pois Tu és soberano sobre as nossas vidas. Fala conosco hoje também. Faz arder nosso coração. Faz arder, Senhor Deus, Tua palavra e faz ela viva e eficaz. Traz arrependimento para a vida. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, me contaram uma história de um pastor lá no interior do Pará, que ele era um evangelista. Ele saía no interior, ali por volta de Belém, e em várias cidades, percorria vários quilômetros, por vezes a pé, pregando o evangelho. Certa feita, ele, por vezes, começou um discipulado com um rapaz. E, por vezes, ele se encontrava com aquele rapaz. Certa vez, ele foi a uma lanchonete, um restaurante, também meio parecido com um barzinho. Sentou na mesa com aquele rapaz para falar de Jesus e pediram um refrigerante. Eu não sei se é comum aqui em São Paulo, mas no Nordeste, no Norte do país, é muito comum refrigerantes virem em garrafas parecidas de cerveja. Eu já vi aqui mais ou menos como a tubaína. E eles dois pediram um refrigerante e ficaram conversando naquele restaurante. Então passa de carro uns irmãos da igreja e observam o pastor e aquele outro irmão tomando um refrigerante. Só que eles não observaram que era um refrigerante, mas viram apenas uma garrafa de cerveja. Levaram ao conselho da igreja e aquele pastor foi chamado para esclarecimento. Pastor fulano, como é isso de o senhor estar num bar bebendo cerveja com um rapaz? E aí até ele se explicar, foi uma longa história e ele conseguiu se explicar. Não era isso. Aquele rapaz, eu estou o discipulando. Nós estávamos tomando refrigerante e tal.
Então eles, entendemos, e se alegraram pelo trabalho que ele estava fazendo no interior do Pará. É mais ou menos isso que aconteceu aqui com Pedro. Pedro, ele foi levado pelo Senhor para evangelizar Cornélio, para falar palavras de vida a Cornélio e todos da sua casa. E ele foi mal interpretado, mal entendido. E por essa questão, por esse relato da defesa de Pedro, nós vamos observar 3 lições que Lucas nos passa. Lucas, o autor de Atos, nos passa 3 lições que podemos aprender com o relato da defesa de Pedro. Com esse meio que mal entendido da igreja em questionar Pedro e na defesa de Pedro e com a alegria da igreja no entendimento correto. Vamos observar primeiramente que a primeira lição que nós aprendemos é que devemos ser zelosos pela igreja. Nós devemos ser zelosos pela igreja. Por vezes, quando lemos esse texto rapidamente, nós pensamos que aqueles irmãos, eles estavam sendo rudes com Pedro, o questionando, tirando sua autoridade, falando com um dos líderes da igreja de forma assim como se ele não fosse nada. Mas não é bem assim. Nós podemos ver isso também por como Pedro responde, de forma branda e explicando em ordem como tudo aconteceu calmamente. Vamos ler de novo do verso 1 ao 3. Chegando ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Primeiro, verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos da Judéia. Aqui Lucas ele está mostrando que chegou ao conhecimento de praticamente toda a igreja, que a palavra de Deus estava sendo pregada também aos gentios. E isso gera um burburinho na igreja, porque não era algo ainda tão comum. Ali, nesse tempo, a igreja era formada mais por judeus convertidos e poucos gentios, poucos outros que vieram de outras regiões e escutaram a palavra. Mas aqui, Lucas, ele começa falando, a igreja então está ciente. O centro da igreja está ciente que o evangelho está se espalhando. Isso é algo de muita importância que Lucas quer nos passar, pois essa história é repetida pela 3ª vez praticamente. Ela começa no capítulo 10, com a história sendo relatada, a história sendo contada a Pedro por Cornélio, como aconteceu, e Pedro a contando também a visão que teve. Então Lucas retoma essa história na defesa de Pedro. Então os leitores de Atos, eles estavam fixando seus olhos nisto, no evangelho chegando aos gentios. Por 3 vezes Lucas bate nessa tecla. E depois Lucas vai falar dos cristãos que estão espalhados, resistentes, e alguns que também começam a falar aos gentios. Depois, no capítulo 13, ele então traz Paulo, o apóstolo aos gentios, aquele que vai levar. Então, Lucas ele está preparando o terreno para o que os leitores estão prestes a ler. Então, a igreja está ciente, o evangelho começa a se espalhar. Os gentios estão escutando da palavra do Senhor. Então, Pedro vai a Jerusalém. E o versículo 2 diz, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo, os que eram da circuncisão, os judeus convertidos, aqueles que foram circuncisos desde criança e se converteram. Eram judeus que agora serviam a Cristo. O arguiram, o questionaram, falando. E o questionaram aqui até de uma forma, podemos dizer assim, não rude, mas falando, logo você, na casa de gentios, comendo com eles, na casa de impuros, que para os judeus, eles mantinham distância dos gentios por causa da impureza. E os que se convertiam ao cristianismo, os que se convertiam a Jesus, eles também mantinham alguns costumes. Por um tempo, a igreja ela manteve alguns costumes, esses eram chamados judaizantes. A questão da circuncisão, a questão de não comer coisas impuras. Então eles questionaram Pedro, falando, logo você, um dos líderes, fazendo isto? Como assim? E por vezes nós observamos certos líderes da igreja em lugares que nós não entendemos bem, que um crente não deveria andar lá, e não pensamos, será que ele não está evangelizando? Será que ele não está falando do amor de Deus? Nós devemos analisar bem antes de julgarmos cada caso.
nós devemos analisar bem antes de atirarmos a primeira pedra. Vamos ver o que está acontecendo. Então Pedro, de forma branda, depois vai explicar. E eles falaram: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Veja bem que aqui não é citado e não é questionado o Pedro falar do evangelho para os gentios. De forma alguma. A igreja achou isso ruim. De forma alguma eles falam: por que é que você está evangelizando aqueles gentios? Isso não é questionado em nenhum momento do texto, isso não é questionado pela igreja, isso não é questionado pelos da circuncisão. Mas o que eles questionam é por que ele está em comunhão com os gentios. E devemos lembrar em qual situação a igreja estava aqui naquela época. Situação de perseguição. Estevão tinha morrido, outros eram perseguidos. A igreja ela vivia em uma crise, por assim dizer, sobre pressão. Então eles tinham receio. Com quem você está conversando? Com a autoridade romana? Mas espera aí, você agora está do lado deles? O que está acontecendo com você? Você está tendo comunhão com descrentes? Você está tendo comunhão com aqueles que nós abominamos? Não, não é bem assim. Há essa relutância inicial. Eles querem saber como isso está sucedendo. Por que Pedro, sendo um crente, por que Pedro, sendo um dos líderes da igreja, está em comunhão com descrentes? Está andando em lugar que a igreja não gostava, que a igreja abominava. Eles não estavam entendendo. Mas vejam bem, o primeiro ponto é que devemos ter zelo pela igreja. E a primeira leitura que nós pensamos é falar assim: nossa, olha como esses da circuncisão são, questionando o líder. Eles jamais deveriam fazer isso. Mas pelo decorrer do texto, nós vamos observar que eles não estão questionando por questionar, mas eles estão com zelo. Pedro, por que tu está em comunhão com descrentes? Por que tu está em comunhão com gentios? Está comendo com eles? Eles zelavam pela pureza da igreja. Naquele tempo, a maioria eram judeus. A maioria eram judeus convertidos. Eles ainda não tinham conhecimento total do que estava se passando e como eles deveriam agir. Se nós observarmos alguns textos anteriores, alguns versos anteriores, vamos observar que Pedro era igual a eles. Pedro relutou em Cornélio. Ele recebeu uma visão e disse: não, de forma alguma eu vou comer isso. Até que um anjo veio e disse: vai. E ele foi e pregou o evangelho. E foi salvo. Toda uma família, toda uma casa. Quando as escrituras falam tu e tua casa, ele não se refere só aos parentes mais próximos, mas ali também aos escravos que serviam, aos servos daquele senhor. Pois quando o senhor se convertia, ele dava a ordem: agora nós vamos servir ao Senhor. E ele então, a casa dele passava a ser um centro, um local naquela localidade, onde as pessoas poderiam escutar do Senhor. Foi assim, nós podemos observar lá em Filemão. Filemão escutou a palavra através de seu Senhor. Então ali as pessoas eram convertidas naquela casa por escutarem a palavra que era pregada agora naquela casa. Não por algo sobrenatural, que um se converteu, então agora passa aos outros, por consequência. Se eu me converter, meu filho não será salvo. Se eu me converter, minha mulher não será salva. Mas se eu pregar a palavra do Senhor para eles, e eles forem eleitos pelo Senhor, e escutarem a voz do seu pastor, e responderem, eles serão salvos. Mas porque eu, o homem da casa, vou pregar a palavra na minha casa, vou passar a ter uma novidade de vida em minha casa, vou passar a respeitar meus filhos, vou passar a respeitar minha esposa, vou pregar a palavra para o meu filho no acordar e ao dormir. E assim será salvo, eu e minha casa. A maioria dos convertidos eram judeus, então eles tinham essas práticas. Eles continuaram ainda com algumas práticas judaicas. Eles estavam se adaptando a essa nova forma de viver, eles estavam sendo ensinados a se desprenderem dessa parte cultural que os faziam, por vezes, rejeitarem outras pessoas, como os gentios. Eles tinham também um cuidado pelas práticas gentílicas.
dessas práticas chegarem à igreja. Práticas que eles não concordavam. Certas coisas que eles escutavam, atos que eles abominavam. Então eles falavam, como você está tendo contato com gentios se eles nem são convertidos? E nós podemos ver aqui, pelo relato de 1 a 3, que eles tinham escutado parte da história e não a história completa. Alguém tinha, aquele telefone sem fio foi chegando e chegou só apenas assim, olha, cuidado, Pedro ele está tendo contato com os gentios, ele está comendo na casa de pecadores, ele está tendo comunhão com pecadores. Mas não falaram o que aconteceu no geral. Que Pedro estava evangelizando, que Pedro estava falando palavras de vida para aqueles. Nós devemos ter esse cuidado. O que nós aprendemos nesses primeiros 3 versos é o cuidado e o zelo pela igreja. Não aquele zelo que vai nos afastar. Não aquele zelo que vamos trancar as portas e não deixar mais ninguém entrar. Mas o mesmo zelo que Pedro teve, o mesmo zelo que esses irmãos da igreja tiveram, nós devemos ter. Pedro, ele foi zeloso. Ele não simplesmente foi, eu vou lá de qualquer jeito. Ele esperou uma palavra do Senhor. Os irmãos, eles não entenderam a conversa direito, a notícia que chegou. E eles foram questionar, que história é essa? O que está acontecendo? É assim mesmo? Você estava comendo com pecadores? Você estava em comunhão com pecadores? Foi só isso? Esclareça isso para nós. Então Pedro, na sua defesa, ele vai esclarecer. E o segundo ponto que observaremos, que a lição que esse relato de Pedro nos ensina, é que devemos ser direcionados pelo Senhor. Nós devemos ser direcionados pela palavra. O verso 4 a 17. Diz assim o verso 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava em Jope, verso 5. Eu estava em Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição em ordem. Esta é uma frase boa para Lucas. Se observarmos lá no início do Evangelho de Lucas, Lucas 1, verso 3, ele vai falar que está fazendo uma exposição em ordem. Estou fazendo uma exposição em ordem dos fatos que ocorreram e que também ele passou. E aqui Pedro se utiliza da mesma forma, uma exposição em ordem. Além de ser uma exposição lógica e uma exposição passo a passo do que aconteceu detalhadamente, essa expressão em ordem também pode significar de forma a convencê-los. De forma a convencê-lo. Como Lucas faz um evangelho e um livro dos Atos de forma a convencer-nos do evangelho, a convencermos de Cristo, a convencermos da história da salvação, da redenção. Pedro aqui também faz. Ele demonstra uma lógica dos fatos que ocorreram em sequência, mas também uma forma de convencê-los que aquilo ali é a palavra do Senhor. Uma forma de convencê-lo que o que ele estava fazendo não era errado, mas foi algo direcionado por Deus. O texto também cita a cidade de Jope. Jope cabe bem nesse texto e eu acho que as coisas do Senhor são magníficas. Porque foi justamente a cidade onde Jonas foi engolido pelo grande peixe. E ele estava relutando em ir pregar a palavra do Senhor. Como Pedro também relutou um pouco e depois foi pregar a palavra do Senhor. É fascinante essa maravilha das Escrituras, como é demonstrada. Devemos ser direcionados pelo Senhor. Então Pedro, no decorrer do texto, ele vai mostrar que não foi algo que ele quis, não foi uma estratégia dele, não foi algo que ele tirou da cabeça em fazer, mas foi algo que ele, relutando um pouco, o Senhor demonstrou que era isso que era para ser feito. Ele disse, isso aconteceu por 3 vezes, diz o verso 10. E o 11, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo.
Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também 6 irmãos. Alguns textos vão dizer que na cultura romana precisariam de 7 testemunhas para lavrar um documento. E talvez essa coincidência aqui tenha sido justamente 6 irmãos, mais Pedro, 7. É uma testemunha válida, que pode ser um documento válido. Então ele tem 6 pessoas para confirmar. Foi isso mesmo que ocorreu. Então esses 6 irmãos foram com eles e entramos na casa daquele homem. Ele não cita Cornélio porque talvez a igreja já soubesse quem era. E o foco aqui não era demonstrar uma pessoa, mas o total, a totalidade. O evangelho não veio para um homem, mas ele agora está se espalhando para os gentios e nós devemos fazer isso. Verso 13 diz: E eles nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Nós observamos que em Pedro, em sua defesa, ele está direto trazendo aspectos espirituais, por assim dizer. Ele está falando, não foi eu, foi o Espírito. Não foi eu, foi um anjo. Não foi Cornélio, foi um anjo que veio até ele. Nós não estamos sendo direcionados por meu querer ou porque ele é uma autoridade romana e mandou me chamar e eu fui. Mas nós estamos sendo direcionados pelo Senhor. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos tu e tua casa. Devemos observar que não é Pedro que vai erguê-los e salvá-los. Não é Pedro que, pelo seu agir, vai salvá-los. Mas são as palavras pelas quais Pedro fala. É por quem Pedro fala. É o chamado do Senhor, do bom pastor. São suas ovelhas escutando a sua voz. Pedro não foi lá e usou de estratégias. Pedro não foi lá e usou de sua retórica. Mas ele usou a palavra do Senhor. Essa palavra que salvou aquela casa. Essa palavra que converteu pessoas. Devemos entender também que devemos ser direcionados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Nossos símbolos de fé, eles dizem que, tendo cessado esses antigos meios, nós agora temos a palavra. Nós estamos buscando a palavra para nos direcionar? O que devemos fazer? Para quem devemos falar? Estamos falando do Senhor? Estamos falando palavras que salvam pessoas? Estamos utilizando as Sagradas Escrituras para falarem para os nossos vizinhos, para falarem para aqueles que nos perseguem, para falarem para aqueles de São Paulo? Estamos falando palavras de vida? Estamos sendo direcionados? Por vezes eu fico me questionando e me perguntando, estamos sendo como Pedro? Talvez de tanto falar do Senhor, de evangelizar, de andar em lugares onde pessoas talvez não conseguem chegar, não conseguem ir, mas nós vamos lá como luz, sal e luz naquele local, a ponto de um irmão chegar para nós e falar: o que você estava fazendo lá? E você responder: estava falando palavras de vida, pois é lá que eles precisam. Pedro, ele foi questionado com a mesma coisa que o Senhor Jesus foi questionado. Você está comendo com pecadores? Você está andando com pecadores? Publicanos? Que história é essa? Pedro foi questionado também. Certa feita, evangelizando lá na Cracolândia, eu convidei um irmão para ir comigo em um projeto lá, e ele perguntou: Fabiano, mas aqui? Eu acho que aqui não tem mais jeito. Aqui eu acho que não tem mais jeito. Olha o aspecto. Olha o jeito. Olha as vestimentas. Eu acho que aqui não, Fabiano. Vamos em outro lugar. Eu disse: tu tem como me apontar os eleitos? Que aí a gente faz uma listinha e percorre. Vai de casa em casa, me dá número, endereço, rua, a gente vai. Senão, não tem o que fazermos. A palavra do Senhor, ela é clara. Anunciai. Anunciai aqui na feira ao lado. Anunciai no centro de São Paulo. Anunciai na Cracolândia.
Anunciai no Ceará, anunciai no Pará. Anunciai para aquele que te persegue. Anunciai para aquele que você não quer anunciar. Seja questionado por isso. Fale do Senhor. Seja direcionado pelo Senhor. O verso 12, ele vai demonstrar que eles foram direcionados pelo Senhor. Pedro e aqueles 6. Eles não tiraram algo da sua cabeça. E o que Pedro quer mostrar nessa segunda parte, quando nós somos direcionados pelo Senhor, e aquelas pessoas escutam a palavra do Senhor, e aqui está o grande, um dos centros da defesa de Pedro, ele vai dizer para aqueles irmãos que o estavam questionando: irmãos, se eles receberam o Espírito, se eles são crentes, se eles receberam a palavra, nós temos que ter comunhão com eles. Nós não devemos fazer outro horário de culto, nós não devemos separar a igreja, nós não devemos dividir uma para gentil e outros para judeus. Mas nós devemos sentar e comer com eles, devemos ter comunhão. Olha o que diz: quando, porém, comecei a falar, verso 15, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Eles são igual a nós. O Espírito habita nos crentes. O Espírito habita naqueles que ouvem a palavra do Senhor e a tomam para si. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, como nós. Eles receberam o Espírito Santo. Somente os crentes podem receber o Espírito Santo. Ele está testificando, eles são crentes. E nós temos que ter comunhão com eles. No verso 17, agora, ele dá sua grande cajadada, para assim dizer, o grande ápice da sua defesa. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, e aqui devemos entender que quando crê, Ele dá o Espírito Santo. Não é algo que vem posterior, como algumas denominações defendem, que você tem que receber 2 batismos, um batismo nas águas e depois outro momento de um batismo no Espírito Santo. Mas à medida que recebe, você recebe o Espírito Santo e ele passa a habitar em você. Então a igreja tem que estar em comunhão com você. Então você tem que estar em comunhão com a igreja. Vocês são um só, um corpo, que tem que estar juntos, tendo comunhão. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem somos nós para resistir à palavra do Senhor? Quem somos nós para dizermos não? Quem somos nós para fazer como Jonas, tentarmos ir para outro caminho? Quem somos nós para tentarmos relutar um pouquinho como Pedro? A palavra do Senhor, ela nos manda pregar. E isso é um dever de todos os crentes, pregar a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Em primeiro lugar, nós observamos que devemos ter zelo pela igreja. Em segundo lugar, nós observamos que outra lição que esse texto nos apresenta é que devemos ser direcionados pelo Senhor, por sua palavra. E em terceiro e último lugar, nós vamos observar que devemos nos alegrar com os perdidos restaurados. Lucas, ele traz esse ensinamento nesse texto, que devemos nos alegrar com os perdidos restaurados. E ouvindo ele essas coisas, diz o verso 18, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ouvindo eles estas coisas, eles apaziguaram, para vocês observarem, para nós observarmos, como ali não era um questionamento para ir de encontro a Pedro, questionar sua autoridade, questionar quem ele era, mas eles estavam querendo entender o que tinha acontecido. Pedro, nos explique. O que foi que aconteceu? Por que está comendo com gentios? Por que você está tendo comunhão com eles? E Pedro falou, porque o evangelho chegou até eles e eles receberam. Então a igreja se alegra, eles glorificaram a Deus, eles tiveram grande alegria, pois o evangelho agora se espalha e sai das 4 paredes. Agora o evangelho está indo por toda a terra. A promessa escatológica do Senhor, o espalhar do evangelho. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A alegria de verem outros recebendo a mensagem. Quantos de nós temos tido essa alegria? Quantos de nós estamos passando por momentos durante esse ano de 2023,
Quantos momentos de alegria como essa nós tivemos? De ver um irmão, de ver algum próximo de nós, de ver um vizinho, um colega de trabalho, um colega da faculdade, um colega do colégio se convertendo. Quantos de nós tivemos essa alegria de ver arrependidos se achegando ao Senhor durante esse ano? Eles tiveram essa alegria, isso devia ser algo constante na igreja. Era para, vez após vez, nós chegarmos aqui e falar: Reverendo Ageu, estou como quem sonha. Meu colega de trabalho recebeu palavras de vida. Se arrependeu dos seus pecados e quer vir aqui conhecer esta igreja. Quantas vezes nós passamos por isso por ano? Não sejamos negligentes. Preguemos a palavra. Preguemos a palavra. Jesus também, ele se alegrava com os perdidos restaurados. O próprio Lucas vai estar no seu evangelho, no capítulo 15. As parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida. Logo após ele ser questionado, como Pedro foi questionado. Está andando com publicanos e pecadores? E ele então conta as parábolas. Nós temos que ter isso em nosso coração. Isso deve ser algo frequente em nossa vida. A alegria de perdidos restaurados. A igreja deve buscar constantemente essa alegria. Momentos de festa, momentos de comunhão. O céu está em festa. Perdido, um pecador se arrependeu. Mas só vamos observar essa alegria se nós pregarmos a palavra. Nós só vamos observar essa alegria se a maioria dos crentes hoje deixarem de somente frequentar a igreja, de usufruir da igreja, e fora das quatro paredes começarem a pregar, começarem a evangelizar, começarem a falar palavras de vida. E tudo que saia da sua boca seja isso, palavras de vida. Palavras que tragam arrependimento. Palavras que convertam pessoas do seu mau caminho. 3 lições que Lucas nos passa nesse texto. Que devemos ter zelo pela igreja. Hoje são tempos difíceis, que as pessoas usam de todo tipo de estratégias para encher templos, encher igrejas. Nós devemos ser direcionados pela palavra. Assim, as estratégias e o nosso zelo vai sair daqui, da palavra do Senhor. E não de momentos sobrenaturais como alguns fazem, que Deus falou algo novo, então me deu uma estratégia. Não, a estratégia está aqui. Prega a palavra. Terceira e última lição que nós aprendemos, que Lucas nos passa, na defesa de Pedro, é que devemos nos alegrar com os perdidos. Devemos nos alegrar com aqueles que chegam em nossa igreja e ter comunhão com eles. Concluindo, irmãos, as palavras finais desses versos, ela diz: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quando nós pregamos a palavra, quando você pregar a palavra, quando você falar de Cristo para alguém, a resposta dele tem que ser arrependimento. Aquele que recebe a palavra, ele demonstra arrependimento. Ele tem novidade de vida. E a resposta de Deus para aquele que tem arrependimento e recebe sua palavra é o dom da vida. Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento é nossa resposta ao escutar a palavra do Senhor. E o presente de Deus para nós é a vida. Vamos ao Senhor em oração? Santo e amado Pai, Tu és soberano. Tu sabes, Pai, onde estão os Teus filhos. E foi do Teu bel prazer, Senhor, que Tu não nos revelou. Tu sabes por quê. E Tu nos manda pregar. Tu nos manda ter zelo pela Tua igreja. Tu nos manda, Senhor Deus, ser direcionados pela Tua palavra. E Tu nos demonstra
através de Cristo, a alegria que devemos ter por aquele pecador que se arrepende. Nos ensina, Senhor Deus, cada vez mais a sermos parecidos com Teu Filho. Nos ensina, Senhor Deus, a como Jesus termos zelo, como Jesus sermos direcionados por Ti e como Cristo nos alegrarmos com os perdidos que se arrependem. É no nome dele que eu te oro, com o auxílio do Espírito Santo. Amém.